Pois é, como vocês podem ver, eu estou tentando assistir Guerra nas Estrelas. The Rise of the Skywalker. Let me put this back here. Let me get me back in here. Oops. There we go. I think that's all going. I'm trying. Oops. Estamos aí com mais um vlog do Zé. Me desculpem, eu estou no automático. E estou testando. Quem me acompanha no Zé Zeus e o algoritmo sabe que aqui somos 10 pessoas. Acho que a maioria conhecidos. Então, olá a todos. Sorry for my bug. Desculpa pela minha bugada aí. Então, eu tenho feito uns testes com microfones, porque eu adquiri uns microfones aí low budget, né, de qualidade de preço baixo. Olha o que tem ali atrás da roupa para guardar. Então eu estava testando para ver qual deles tem melhor qualidade, porque eu parei de pagar também umas subscriptions de alguns video editors, principalmente, eu já comentei aqui nesse canal, né, principalmente do CapCut, depois dessa, não que eu seja famoso, eu não tenho nenhum canal monetizado, nada ainda, mas o fato do CapCut poder tu assinar ali, né, tu aceitar que ele pode usar o teu material para comercializar também o teu produto e, enfim, claro que como eu mencionei aqui anteriormente, eles vão fazer algo, né, pirata, mas eles podem usar todo o vídeo que foi produzido ali naquela plataforma, eles podem usar para vender o produto deles, no caso aí, né. Mas enfim, aí a gente está aí trabalhando workarounds, né, eu tenho trabalhado bastante aí, o professor Matias me cedeu aí direitos totais da tabela, né, que eu já tinha, mas agora formalizando, eu estou registrando essa metodologia aqui na Inglaterra também, aqui em Londres, eu tenho reunião marcada com o Departamento de Ensino de Idiomas da Oxford e Cambridge, porque eu quero apresentar esse método, e não buscando aprovação, porque eu conheço, né, eu sei da eficiência dele, mas para ter uma certificação, sabe, eu ganhar aquele reconhecimento e eu poder apresentar aí para o professor Matias, né, que trabalhou tão arduamente aí para que pessoas pudessem aprender o idioma de uma forma mais rápida. Enfim, não é sobre isso que estamos aqui hoje, sobre o que eu ia falar hoje aqui. É sobre mais um podcast, como eu falei, né, tentando ser um pouquinho aí o mensageiro. Se bem que hoje, né, quem já conhece aí um pouquinho, o YouTube já tem tradução simultânea, e se não, já existem vários aplicativos aí que fazem tradução simultânea, né? Claro que eu aconselho sempre você a aprender a falar inglês, principalmente aí com o método professor Matias Now, através do professor do Zé Zeus Teacher, que no caso sou eu, né? E, enfim, porém, né, você já pode consumir aí conteúdo em qualquer idioma, traduzido para o seu idioma, né? Então, é só uma questão de um pouquinho de pesquisa, né? O que eu queria falar? Eu queria falar sobre... essa ferramenta aqui é extraordinária. Para quem, deixa eu arrumar aqui, ó, que agora...
Essa ferramenta aqui, ó, Nemo Video, também é um editor. Tu dá o material para ele, ele cria pequenos shorts. Tem 15 créditos diários, dá para fazer 3 vídeos por dia gratuitamente. E ele cria shorts, daí, pequenos shorts, né? Com CTA, né? Call to Action, né? Bem interessante. Pero, mas hoje eu queria ver... Agora não adianta eu virar que não é esse mic aqui que está captando. Ok, vamos lá. Eu queria falar sobre esse personagem aqui, eu não sei se alguém conhece, Greg Braden. E o podcast que eu vi dele foi esse aqui. Things here that we're not, you know. The Rise of Transhumanism, do Heroismo, Not to Forget What Makes Us. Não foi esse aqui. The Secret in Our DNA That Changed Everything. The Ancient Battle. No, the title was... o título era... só desse podcast eu tirei 1, 2, 3 páginas e meia de anotações. Então, Becoming a Superhuman é o Craig Braden, Becoming a Superhuman. Tem 2 partes, Part 1 e Part 2. Eu acho que o que eu vi foi Part 2. Ok, mas tá aqui, né, quem for assistir, quem se interessar, vamos ver aqui, ó, quer ver, por exemplo, se tu clicar aqui, aí tu vem aqui, ó, tu pode vir aqui direto nos subtitles, aqui ele vai ligar e desligar, né, e aí aqui tu pode escolher, ó, os subtitles ali, já tá para português ali, porque é o meu canal de Zezeus Teacher, né. Ok, então ali você já consegue consumir content de qualquer idioma e também consegue já com áudio, né? Até plataformas como o Instagram, aí eles estão já fazendo tradução simultânea, né? O que é o que eu falo, eu considero perigoso. Por exemplo, eu criei agora um avatar do professor Matias Now. Quer ver, por exemplo, tá aqui, ó. Olá, eu sou o professor. Deixa eu botar aqui. Ó. Professor Matias Now. Agora em versão Avatar. Sempre defendi que educação, cultura e boas maneiras são as verdadeiras chaves do sucesso. Por isso... Então, daí assim, eu fiz isso aqui já faz um tempo, né, e eu tava assim meio que cabreiro de até mostrar pro professor Matias e pro Harry, pro filho dele, porque assim, eu acho um pouco invasivo. Eu fiz agora uma versão cartoon, né, uma versão desenho animado, que daí essa ali vai ficar mais legal, que é para usar para marketing, enfim, para não ser tão invasivo assim, né, mas eles gostaram, eles acharam engraçado, então tudo certo. Mas enfim, aí a mensagem de hoje, digamos assim, né, sobre tudo aí que vem acontecendo no mundo, né, eu acho que realmente só não vê quem não quer, né, só não repara quem não quer, às vezes é até mais fácil ignorar. A gente já falou sobre isso aí em outros vídeos, se não aqui no Zezeus in the Algorithm, segue lá também, Zezeus in the Algorithm, é também vlog meu falando da minha trajetória, das mudanças que, né, ocorreram, principalmente aí com relação a não só a minha carreira, mas meu estilo de vida, sem álcool e
né, me aprofundando mais em termos de conhecimento, e, enfim. O que tem nesse, se tu olhar ali, o título disso aí é Becoming a Superhuman, Unlock the Full Potential of Your Mind, Heart, Greg Braden. Então vamos lá, para não dizer que eu tô aqui, ó, vamos botar aqui, ó, quem é Greg Braden? Ups, deixa eu puxar aqui para vocês verem lá de cá. Ups. Aí, easy like that. Ok. Então ali, ó, como vocês podem ver, Greg Braden é um escritor, cientista e educador norte-americano conhecido por unir ciência e espiritualidade em suas obras e palestras. Ele é autor de vários best-sellers traduzidos em dezenas de idiomas e já foi indicado ao prêmio Templeton. Ok, de 54, formação graduado em geologia, carreira inicial trabalhou como engenheiro aeroespacial, mudança de foco a partir de 90, dedicou-se ao estudo de culturas antigas, espiritualidade e consciência humana. Aí tá os livros né, ele trabalha um pouco assim com a área filosófica e é um pesquisador também, enfim. Né, e o que ele traz aqui, né, uma coisa que eu tenho pensado bastante aí, principalmente nessa minha jornada aí de desintoxicação, né, claro que eu ainda preciso me desligar completamente do açúcar, né, ontem mesmo eu devorei uma barra de chocolate, eu preciso me desligar da nicotina, eu preciso me desligar do THC, né, que está sendo uma escolha minha agora, o uso de THC ao invés de outras substâncias que estão sendo prescritas por médicos. Porém, eu já estou, o meu objetivo já é de também me livrar dessas substâncias, dessa dependência, digamos assim, né, que são esses gatilhos que a gente tem para aquele buzz, né, para aquele boost, aquele hit de dopamina, né, e literalmente, às vezes, né, eu lendo, estudando aqui, eu entro em debate com as IAs aí, os meus botzinhos queridos, programados aí, especialistas, né, e aí eu fico pensando, eu digo, pô, daí o segredo de tudo é literalmente, né, ironicamente falando, viver que nem os baianos, né, viver mais tranquilo, sem tanta pressa. Os espanhóis também são muito assim, né, os espanhóis têm muito disso de ter a siesta, né, tu vai morar na Espanha, tem ali o intervalo do almoço, 3 horas, eles fecham todos os negócios que é almoço e descanso, né. Eles falam muito lá do fato de se trabalhar para viver e não se viver para trabalhar, né, que é muito interessante. Mas, enfim, aí a gente, hoje com acesso à informação e lendo, a gente vê que literalmente a gente foi manipulado, né? O porquê, daí existem várias outras teorias que explicam o porquê disso, né? Mas ele, particularmente, aí ele está nesse podcast, ele está falando de alguns superpoderes, digamos assim, que a gente não é nem entre aspas, né? Isso é só um vício que eu tenho. Mas e superpoderes que o humano possa ter, né? Tanto antigamente a gente falava muito nas benzideiras, né? As benzideiras eram curadoras, né? Elas tinham o poder da cura, né? E utilizavam de artefatos naturais ali, de chás e fumaça e reiki, né? Com o controle da energia, né? Então, quando tu começa a estudar e aí tu começa
comparar com fatos acontecidos na tua vida, né, principalmente para as pessoas com mais idade, aí, como eu, né, nasci em 1980. Inclusive, o meu irmão, se eu não me engano, o meu irmão mais velho foi um que ele foi curado por benzideira, que os médicos, chegou num ponto que os médicos não tinham mais o que fazer com ele, e eles entregaram na mão da minha mãe ficou desesperada, e acabou que uma benzideira curou meu irmão. Então, assim, né, eu tenho um fato, e não só meu irmão, eu também fui várias vezes naquela benzideira para benzer contra doenças aí, que eu tive algumas doenças também durante a minha infância, eu tenho que até falar mais com a minha mãe sobre isso, para ter nota disso, né, para saber o que eu passei. Se bem que eu sempre falo que, depois de tudo que eu aprontei, assim, eu realmente acredito que eu tô na minha última vida, assim, sabe? Eu acho que até, de repente, por isso é que eu parei de beber, assim, do nada, que eu decidi ter essa mudança. Eu acho que foi algum toque do universo ali, para dizer, ô Zé, tu já gastou tudo, cara, agora te endireita, ou senão já deu para ti nessa aí, né? Enfim. E aí ele tá, né, esse é um... E eu sei que eu não vou conseguir, como é que se diz, desbloquear, né, nenhum desses superpoderes, por mais que eu esteja estudando bastante aí sobre Reiki, né, sobre, se chama de Wounded Healer, né, que na verdade é uma pessoa que passou por bastante, que sofreu bastante. No meu caso, hoje eu vejo que até muito sofrimento foi criado pela minha própria cabeça, como acontece com muita gente, né? A gente acha muito mais do que é, às vezes a gente acha coisa que nem é, nem foi, nem vai ser, né? Mas se preocupa com aquilo, que é justamente isso que eu tenho daí tentado. E eu sei que ainda como eu utilizo de substâncias como nicotina, THC, né, e açúcar, e ontem eu vi quanto o açúcar era poderoso, porque eu tinha aquela barra de chocolate e era para durar o fim de semana inteiro. Assim que eu abri, eu não consegui descansar enquanto eu não terminei ela, porque tu sente, eu já estava um tempo assim sem comer, né, o único açúcar estava sendo mel. Aí eu digo, não, vou me premiar no fim de semana e tal. Mas assim, a hora que tu bate, aquilo bate no teu sangue, tu, ai, eu quero mais, é impressionante. Enfim, a gente, né, outra coisa que durante a criação a gente sempre achou algo normal, e é algo normal, digamos assim, né, a minha avó ainda que fala, com 100 anos, ela ainda fala, tudo que é demais é veneno, né, mas se for tudo com moderação, digamos assim, talvez não tenha tanto, não cause tanta prejuízo, né, no nosso corpo, tanto damage, né, tanto tanto destruição, tanta destruição no corpo, né? E, enfim, e aí ele fala também do poder que a mente tem de se regenerar, né? Isso aí eu já ouvi dele e de outros cientistas também, que é algo que e hoje é fácil de acreditar, né, pessoal? Não é que... E é aquilo que eu falo, a tecnologia está aí, é impossível, não tem como ir para trás, né? Todo mundo sabe que o universo está em movimento, então está indo, não tem como ir para trás, não tem como voltar, né? Tem que ir, go with the flow, né? Go with the flow, deixar ir, porque é isso aí, nós somos só uma bolinha ali no meio desse, né? Isso aí talvez para um outro vídeo sobre o podcast que eu assisti sobre. Mas enfim, então ele fala do poder de se auto-heal, né, de self-healing, que é de cura, né, que a gente aí, muita gente já ouviu falar do efeito placebo, né, onde as pessoas tomam uma pílula de açúcar, mas elas acreditam que aquela pílula está curando elas e cura. O que é? Isso aí é a criação daquela energia, daquele sentimento, né, gera o corpo que aparentemente, segundo os cientistas como esse, aparentemente o corpo não precisa de nada, né, que é o que eu estou tentando fazer. Eu quero tentar alcançar isso, talvez não tanto para cura, né, se eu conseguir para cura, obviamente seria extraordinário, mas de não depender e conseguir
É o que eu estava falando com o meu bot antes, é pela primeira vez na vida ter minha mente sã e limpa, né? Porque desde os 13 anos de idade eu já consumo substâncias, né? Então já faz 32 anos. E o que eu nunca fiz foi viver com a mente limpa, né? Sem ter exageros e sem ter álcool, drogas e THC, e, enfim. Então esse é o meu goal, conseguir alcançar essa pureza, digamos assim, essa, né, desintoxicação, para ver como é que é, para feel the vibe, né? Sentir o que que acontece. Então assim, recomendo muito isso aí, porque ele fala, né, tudo isso aí é baseado em fatos, né, pessoal, em pesquisas, em estudos. Inclusive tem um estudo que ele menciona sobre, nesse vídeo ele está especificamente falando do poder do coração em também guardar memória. Olha só por que ele, e aí qual que é a prova? Tem um estudo de uma menina que recebeu um transplante de coração, e aí acabou que essa menina começou, após o transplante, essa menina começou a ter sonhos, e os sonhos linkaram, né, levaram ao assassino do cara que doou o coração. Olha só que, né, é coisa de filme, mas não é fato. Tá lá o estudo para quem quiser ver, procurar no Google, é só entrar ali, assistir esse vídeo, olhar na descrição, pegar e olhar o estudo no Google Scholar, tu já consegue achar. E isso, com isso foi comprovado de que o coração também carrega memória. Olha só que maluquice, brother. E é impressionante, eu tenho estudado muito hoje sobre essas vozes que a gente tem dentro do cérebro, né? Porque a gente não passa de uma database, né? De um conjunto de dados, né? Que a gente é forçado a lembrar deles todo dia, né? E seguir de acordo com algumas expectativas, algumas pessoas fazem, outras não, né? Mas é super interessante ver esse tipo de informação. Hoje, de novo, eu repito, né, com o acesso à informação, com a internet, a globalização, claro que tem muita coisa fútil e visada só com intenção de ganhar, né, é impressionante o que tem de notícia aí, em sites que só querem os cliques para mostrar que tem tráfego para ganhar com advertisement, né? Mas esse tipo de content é extraordinário. Eu aconselho todos vocês aí a assistirem, assim como eu falei num vídeo anterior. A minha ideia aqui é simplesmente estar falando em português o que esses cientistas estão falando e estão solicitando que pessoas compartilhem né, com outras pessoas que aí não têm acesso à língua inglesa. E ele mesmo falou, lá onde ele mora, as pessoas estão tirando os filhos da escola, as pessoas estão decidindo plantar a própria comida, porque a gente não sabe, né, hoje com acesso à informação a gente já não acredita mais em tudo que né, a gente já consegue entender mais, né, não faz uma cara já, eu lembro que eu ouvi uma informação, bem no começo da internet eu ouvi alguém falando assim que uma criança uma criança de 5 anos de idade já tem mais informação no cérebro do que um imperador de Roma, digamos assim, sabe? E né, esse dado aí já faz muito tempo. Então, assim, claro que, e também tem o fato de que esse excesso de informação é considerado um dos maiores causadores da tal chamada TDAH, né? ADHD. Que na verdade não passa de uma confusão, né? É muita coisa. Tipo, eu passo aqui, ó, se você olhar, olha só, tipo, com os monitores aqui, ó, são 5 monitor, cada um tem umas 5, 6 abas abertas e eu me matando ali, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. E se eu não estou fazendo isso, eu estou agoniado, eu fico maluco, né? Então é outra coisa que eu também estou aí trabalhando e procurando, né?
porque até o trabalho que eu sempre tive em hospitality, né, bares e restaurantes, a gente era meio que mais ainda treinado para ser assim, né? Quanto mais tu conseguia fazer várias coisas ao mesmo tempo e fazia tarefas rápidas, né? E às vezes tinha que largar uma para fazer uma mais importante, então isso também sempre fez parte. Hoje é uma coisa que tu vê, agora assistir o vídeo aí Star Wars é uma coisa que para mim, eu largo tudo, daí eu vou sentar e vou assistir o filme. Então é 2 horas ali que eu vou ficar concentrado no filme, eu não toco no telefone, eu não, às vezes eu não consigo, não vou dizer que eu consigo fazer o tempo todo, mas essa é a minha intenção. Hoje é sábado, agora são 20 para as 9 em Londres, e eu tenho bastante coisa para fazer, principalmente na parte de divulgação do curso, né? Agora com essa segunda aprovação, digamos assim, do professor Matias Nau e dos familiares dele, eu me sinto um pouco mais confiante de trabalhar com a metodologia. Eu tenho aí essa preparação da apresentação para eventualmente, né, ganhar essa aprovação aí de instituições Credited Institutions. E é isso aí, pessoal. Então, poxa, eu acho que assim, né, o que eu quero com isso não é causar desespero em ninguém, nem nada, né? Mas quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que grandes mentes estão vindo à tona e falando que o objetivo maior da vida é be kind to one another, né? É ser bondoso um com o outro. A gente não veio aqui para adquirir, para ganhar bens materiais. É bom tê-los, mas muito melhor é compartilhar, muito melhor é doar, muito melhor é fazer algo por alguém que talvez não tenha a capacidade mental que tu tenha, de, né, saber que vai ficar tudo bem, que isso aqui é só uma passagem, e tu de alguma maneira conseguiu aí né, ganhar se estabilizar ou ter um bom retorno financeiro, digamos assim. Eu tenho certeza que tem alguma coisa que tu possa fazer por alguém que não tem nada, ou que tem menos que tu. E assim, mas fazer sem intenção nenhuma de receber, genuinamente. E tu vai ver como as coisas se transformam. Então, se tu já é sortudo, digamos assim, se tu já é bem sucedido, tu vai ver que isso vai trazer outros tipos de prazeres na tua vida, não só o financeiro e o material. E basicamente isso é uma das coisas que depois de ler livros e livros e livros, assistir podcast, fazer resumo, é praticamente o que tu aprende. E é uma mensagem que está espalhada por várias religiões, né? Fazer o bem sem olhar a quem, enfim, né? Só que a gente às vezes a gente não foi, né? Principalmente os mais velhos, a gente não tinha tanta informação, então a gente acreditou muito na manipulação, né? E não entendeu muito as mensagens, né? Porque se a gente fosse ensinado que tu dá ao outro, olha lá, ele, que tu, né, fazer pelo outro, sem, né, genuinamente vai te trazer muito mais do que tu querer ter mais do que o outro, né? Então E aí agora com esses cientistas a gente vê que a gente pode aí desbloquear poderes, né? Que é o eu tenho tentado aí com o Wounded Healer, né? Eu acredito que eu possa, que talvez até esse sofrimento que eu mesmo criei, hoje eu consigo analisar ele e ver claramente o que eu criei, o que era real, o que não era. E porém o bom de eu ter criado também é que hoje eu consigo analisar ele e tirar proveito dele, né? Tirar bons exemplos e boas informações, né? E transformar em data. Right, então é isso aí. Assistam aí o Braden, né? É um cara extraordinário. Eu sigo muito ele porque ele fala bastante da teoria, do fato de a gente viver numa simulação também, né? Então é por isso que ele entra muito nessa parte espiritual misturada com a parte tecnológica que realmente fala, né, os poderes que a gente tem como entities, né, como entidades que por algum motivo não são entregues a nós, porque senão a gente seria
muito mais, a gente poderia talvez desfrutar melhor dessa passagem por aqui, né? E é muito, é aquilo, eu aconselho muito a seguir esse tipo de pessoa, a pensar bastante nisso, porque é uma coisa que eu acho, né, que todo mundo que tem um cérebro um pouquinho funcional sempre quis saber, e traz um pouco mais de conforto também para nós, né, saber que eu não vou para o inferno, saber que é possível fazer melhor, é possível mudar qualquer tipo de pensamento, já é comprovado que o cérebro pode desenvolver, né, neuroplasticity, tu pode aprender coisas novas em qualquer idade, tu pode fazer coisas melhores a qualquer idade, então... E aí, comprovado dos superpoderes que a gente tem, né? A gente só precisa se desconectar um pouco das mentiras e buscar mais aí a conexão com esse universo e com o poder maior que todos já concordamos que é a natureza, né? E gerar energia positiva. Eu acho que isso também eu acho, não, eu tenho certeza que isso aí é fundamental, ok? A gente se vê no vlog do Zé, compartilha aí, segue lá o Zé Zeuso no algoritmo também. Como vocês podem ver, busy, mas sempre achando tempo para estar aí passando e deixando a mensagem, ok? See you around.